Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pois então, gente, o título da mensagem é Meditação Aleatória. Aleatória porque eu não vou usar método, não vou usar princípios, não vou obedecer à cronologia. É uma meditação aleatória de vários acontecimentos isolados do livro de Jó. Eu estava aqui meditando sobre esse livro, que já estou meditando há tempo. A questão de Jó, ela veio de Deus. Foi Deus que botou Jó, vamos dizer assim nessa palavra, nessa enrascada. Não foi o diabo, foi Deus quem destacou Jó. Diz a Bíblia que então, vindo um dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, veio entre eles Satanás também. Detalhe, se apresentaram no segundo céu, tá? No salão, aonde ficava o tabernáculo, aonde estava o santo lugar. Aonde está a presença imediata do trono de Deus, que é o Santo dos Santos, ali, disse Jesus, ninguém nunca teve. Então, lá do salão, onde os anjos ofereciam incenso, da onde foi mostrado para Moisés as mobílias do tabernáculo, modelo, onde os anjos se reúnem para louvar ao Senhor, prestar conta do seu serviço, da onde os anjos são vistos por Deus, mas não veem a Deus. Da mesma maneira, nós estamos na presença de Deus, mas não significa que estamos na frente do trono de Deus. Satanás também apareceu ali. E a voz do Senhor, que identifica, não tem como esconder, perguntou para ele, de onde é que tu vens? E tem aquele diálogo todo. Agora Deus vai pegar Jó, que está na sua vida tranquila, e vai expor Jó para Satanás. Contudo, as miríades de anjos já ficam sabendo da treta que está começando a acontecer. Se Deus já sabia que o diabo tinha ido lá para falar sobre Jó, ou não, não é o caso. Se Deus só se antecipou, sabendo que o diabo já ia para lá para falar de Jó, possa que sim, possa que não. Mas o fato que está registrado foi que foi Deus quem tomou a iniciativa e falou de Jó. Jó era justo, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Tudo qualidades que ele tinha em maior nível do que qualquer ser humano da sua época. E diga-se de passagem que era uma época que não tinha 8 bilhões de pessoas como tem hoje. Tá? Jó provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia e ele é anterior a Moisés, ao templo, à lei, porque não cita no livro de Jó nenhum desses indivíduos, nem lei, nem Moisés, nem nada. Talvez, diz alguns, que poderia ser contemporâneo de Abraão ou então um pouco antes. O interessante é que, vamos se aprofundar um pouco mais. Por que Deus fez isto mesmo? Por que Deus fez isto? Jó, segundo a Bíblia, era o melhor dos homens. Bingo, ponto favorável. E Deus reconhecia isso, porque ele falou para Satanás. Mas Jó, então, por ser excelente nessas categorias e qualidades, ele errava, falhava e pecava muito em outras qualidades que era necessário para dar uma mais plena satisfação para o coração de Deus. E que Jó não prestava atenção naquelas outras qualidades que ele precisava melhorar e melhorar muito. Então Deus viu que o seu servo, ele estava capenga. Ele era perfeito com uma perna, mas faltava outra. E a bondade de Deus foi fazer Jó desenvolver a outra. Ele chama então
É sim, que Satanás é obediente. Sim, sim. Quando Deus quer, Deus se utiliza de Satanás e de todos os demônios a hora que bem entender. Eles não vivem fazendo a vontade que agrada a Deus, mas quando Deus dá uma ordem para qualquer um deles executar uma tarefa, vamos dizer assim, uma tarefa suja, eles vão lá e fazem, pronto. Então Satanás agora se antecipa, sabendo que todas os enxames de criaturas celestiais e também demoníacas, está todo mundo escutando, porque não existe barreira para o som lá. Todo mundo está escutando o diálogo dos dois. Então agora Satanás tenta agora estabelecer com Deus uma questão. Eu faço uma aposta contigo, mas eu estabeleço a regra do jogo. Tá, o que foi? Ele vai blasfemar de ti. O problema de Jó não era blasfemar. Não era nesse campo. Deus olha para ele, que está tentando ser esperto, que é assim que todo esperto se sai na vida. Deus, né, olha para ele, como quem diz aqui, bicho tolo. Ele vai blasfemar. Tá bom, pode ir lá. Vou tocar nisso, aquilo outro. Ele vai blasfemar. É como que Deus dissesse, não, esse não é o problema de Jó. Mas tá, é isso que tu quer? A regra é essa, toca. Em tudo. Pode roubar tudo, matar tudo. E mataram os filhos de Jó, e roubaram as riquezas, e babá. Jó fez o quê? Não blasfemou. Lá vem ele de novo. De novo, por quê? Porque de novo no salão da adoração, do louvor, do serviço sacerdotal celestial, lá aparece ele de novo no pátio. É claro que não entra no lugar santo, mas no pátio, junto com as miríades. Ninguém tem medo, ninguém corre, ninguém faz escândalo, os anjos não ficam apavorados nem nada. O cara está ali quebrado. Deus disse, vice? Ele também, mas é assim, não. Mas é o que o homem dá pela vida? Tudo dá, tudo dá. Então deixa eu tocar nele. Deus disse, pode, então pode tocar. Quem vai blasfemar? Então tá bom, pode tocar. Só não mata. Deus sabia que o problema de Jó não era esse. Por isso que teve toda a certeza de dizer, vai, pode tocar. Satanás saiu com toda a sua fúria e com toda a sua capacidade de infligir dor, sofrimento, angústia, tristeza, através de uma doença misteriosa que nunca ninguém havia tido e que fazia com que ele se coçasse e não conseguisse sentar, deitar, andar, e fedia muito, principalmente quando falava. O que Jó fez? Não blasfemou. E Satanás ficou o quê? Humilhado. Bem que ele não parou de tentar, não foi só a primeira vez, porque depois veio os 3 amigos de Jó. A Bíblia diz que um espírito maligno apareceu para um amigo de Jó, dizendo que o homem não é mais justo do que Deus. Parece que estava falando a verdade, sim, mas com um propósito errado. Concluímos então que perante esses 9 meses, Satanás não se ausentou de Jó, tentando fazer ele blasfemar, e ele não blasfemou. O problema de Jó não era esse. Depois do diabo trabalhar, os amigos atormentar, então Deus vem para curar o problema de Jó. Qual era o problema de Jó? Ele mesmo diz com a sua boca. Primeiro, o problema dele era medo de ficar pobre, medo de ficar sozinho, medo de perder filhos para a morte e medo de ficar doente. Ele disse, tudo o que eu temia me aconteceu. O que eu temia me aconteceu. Então, uma parte da bondade e a caridade de Jó tinha um objetivo. Era tipo uma barganha. Não era uma coisa que vinha da mais pura espontaneidade, sem visar uma recompensa. A recompensa que Jó não é que ele exigia, mas é que ele esperava, a recompensa que ele esperava era ser mantido naquela boa situação.
Então ele era generoso com todo mundo. Ele era bom com todo mundo. Ele não cobiçava as moças virgens. Porque ele tinha essa questão em mente. Ou seja, na realidade, isso não partia de um coração neutro, puro, sincero, que amava a Deus. Sem contar um pecado que agora desagradava muito a Deus: a autojustificação. Jó, nós podemos dizer que era um daqueles homens que, quando saía de casa, olhava no espelho e dizia, terminando tudo, orava a Deus, agradecia, tal, orava, mas no final da oração dizia: quão grande és tu, quão grande és tu. E era isso que Deus tinha que corrigir na vida do seu servo. Ele era justo aos seus próprios olhos. Ele chegou a dizer para Deus: me pesa numa balança sincera e vê se eu tenho pecado. Eu não tenho pecado, eu tenho sustentado essa gente, matei a fome do pai nessas crianças que hoje me jogam pedras. Eu não pequei contra o Senhor. Eu tenho andado na integridade e pureza do meu coração. Nunca cobicei uma virgem, uma mulher. Ao faminto sempre dei pão. E ali foi aquela sequência de autojustificação. Então, esse era o problema de Jó. Satanás, quando chegou na presença de Jó, esse imbecil, ele foi querer dar uma de sábio, e aí, como diz a Bíblia, Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Se ele deixasse com Deus, para Deus fazer as regras do jogo, Deus ia tocar num desses sentidos de orgulho, autojustificação. Deus não ia ocultar essas partes, errar o alvo. Não, Deus não faz isso. Deus não erra o alvo. Deus ele vai no alvo certo. É igual aquela questão que a gente vai lá não sei onde, vai fazer uma visita lá em outra cidade, lá fora, lá vem o varão lá de fora. Aí ele chega para ti, tu traz com um problema no fígado, com câncer no fígado, ele vem entregar um recado de Deus para ti. Qual é? Deus não se agradou porque tu deixou o cafanhaque crescer. É fácil. Chega em casa, pega o preço, toma barba, tira o cafanhaque. O problema real nem toca. Por quê? Porque não tem nada a ver de Deus. É a mesma coisa Satanás. Imbecil, quis dar uma de sábio. Quando foi ele que propôs, então Deus disse, então vai lá e toca. E saiu envergonhado na frente de todos os anjos e todos os demônios. Porém, Deus veio até Jó e disse: seu tolo, tu és um tolo, tuas palavras escurecem o conhecimento, escurecem o saber. Analisa comigo. Para Satanás, Deus disse: não há homem como ele. Mas para ele, Deus disse o quê? Seu tolo. Por quê? Porque Deus pode te elogiar para outros. Mas ele não vai vir te elogiar para ti, sabendo que tu vai ficar inchado, orgulhoso. Não. Ele tem o ponto de vista correto das tuas boas virtudes e isso ele pode proclamar para os outros. Como ele falava de Israel no Antigo Testamento. Israel é o meu servo. Israel é a menina dos meus olhos. Israel é a vinha que eu plantei. Israel é o povo que marcha sem perder a sintonia, porque o seu Deus está com eles. Há um alarido no meio da tribo de Israel. Isso tudo Deus falava para quem? Para as nações. Mas para Israel, o que ele falava? Povo rebelde, povo contumaz, povo que tem cansado o Senhor, povo isso, povo aquilo outro. Pode ver, ele não elogiava Israel, só descia a lenha para Israel. Mas para os outros de fora, não, ele destacava as virtudes que Israel tinha. Então Deus chama Jó de tolo
manda ele ficar em pé como um homem, diz que a prepotência dele é ser sábio, porque é velho. Então Deus pega como se botasse Jó numa máquina e disse: vamos dar uma volta comigo, vamos voltar no tempo, quero ver aonde é que tu estava quando eu criava o mundo, botava os seus fundamentos. Aonde tu estava quando eu botei um limite para as ondas do mar e disse: até aqui tu virás e não mais, e aqui vai se quebrar todas as tuas ondas empoladas. Aonde estava quando eu fiz a Ursa Menor, o Sete Estrelas, as constelações, que os esotéricos e espiritualistas tomaram esses símbolos e signos que Deus botou nas estrelas, como ele tinha falado, para usar no sortilégio, mas a origem é Deus. Deus fala muitas coisas. E eu, terminando essa raciocínio aqui, achei muito lindo o que Deus falou para Jó. Tu visse o Behemoth, que tem as pernas como um tubo de ferro, a cauda forte. Aí vem os eruditos e chamam o Behemoth de hipopótamo. Em primeiro lugar, hipopótamo não tem cauda longa. E Deus diz que o Behemoth tem uma cauda muito longa. O Behemoth que Deus está descrevendo para Jó é um antigo dinossauro. Dinossauro mesmo. Os dinossauros. Deus está descrevendo um dinossauro na terra. E uma criatura tremenda do mar, o Leviatã. Ah, diz alguém, isso aí é simbólico. Mas como que é simbólico? Se Deus está falando com Jó, revelando para Jó, isso é uma revelação que não revela nada, o que é isso? Por que ele diz que é simbólico? Porque a nossa ciência ainda não é que não descobriu, é que não expôs para a população. Mas já estão tirando foto dessa criatura. Deus pergunta: dá de pescar ele com um anzol? Se isso não for verdade, pelo amor de Deus, eu vou acreditar mais no quê? Querido, marca uma coisa. A Bíblia não é um livro simbólico que contém coisas literais. Não. A Bíblia é um livro literal que contém coisas simbólicas. Tá bom? Deus descreve certinho o Leviatã. E aí, por final, o que Jó diz? Senhor, com os meus ouvidos eu ouvia falar, agora meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. Foi curado? Foi. Nunca mais vai bater no peito e dizer, me pesa numa balança sincera. Nunca mais. O que ele vai dizer agora? Me abomino no pó e na cinza. Que tu também possa falar como eu também possa falar isso. Senhor, me abomino no pó e na cinza, perante a tua presença. Até a próxima.